Inclusive, o próprio Instituto Nacional de Tumores, ele tinha, né, lá eles têm a mútua, como fosse o nosso SUS. Sim. Eles recrutam as pacientes para irem fazer a mamografia. Não é como aqui, que as pacientes ficam na fila esperando, né, um dia ter lá o caminhão, né, da prefeitura para irem fazer a mamografia, que tem a campanha do Outubro Rosa para fazer a mamografia. Lá as pacientes, ou seja, completou um ano da mamografia, elas são convidadas, são enviadas uma carta. Hoje eu não sei como é, né, hoje eu não sei se é WhatsApp. Na minha época era carta. Sim. Né? Convidando, já dizendo, seu dia de mamografia, dia tal, horário tal, compareça na instituição. Tá? Então, é uma convocação. Era uma convocação. E por isso, realmente, a Itália, em comparação, na época, ao Brasil, aqui nós tínhamos 25% de pacientes diagnosticadas precocemente, ou seja, nos estágios iniciais do câncer, e na Itália era 85% eram diagnosticados precocemente. Sim. Então, foi essa diferença que na minha cabeça fez confusão. Eu disse assim, eu levei fotos, né? Eu já operava aqui no Brasil, então eu levei fotos das cirurgias achando o máximo. Né? Aqueles casos, né, que lá eles nunca tinham visto, aqueles casos tão agressivos de câncer. Paciente com ferimentos, né, inclusive com miíase. Miíase são moscas, né? Larvas de mosca. Ah, mesmo? Sim, né? Então, aqueles casos assim grandes, câncer em homens, né? Aquelas mamas com aquelas ulcerações. Então, eram casos muito feios. E eu, né, menina, 24 anos, achando aquilo o máximo, levei a tal das fotos. Eles ficaram horrorizados. Quando chegar num estágio desse. Como é que pode? Como é que uma mulher deixou esse câncer chegar dessa forma? Entendeu? Aí eu caí em mim. Eu disse, realmente, vocês estão certos. Eu estou atrasada. Eu vivo num país atrasado. Né? O que você falou, é o que a senhora falou no início. A medicina era curativa aqui, né? E paliativa. Sim, entendi. Paliativa. Já não tinha mais jeito, nesta época que eu estou me referindo, ela era paliativa. Tanto é que eu fiz um curso de tanatologia. Sabe o que é tanato? Estuda a morte, né? Sim. Tá? Por quê? Porque simplesmente a gente acompanhava aquela paciente, né? Fazia a cirurgia da paciente, a paciente estava lá internada. Você prescrevia a paciente de noite. No dia seguinte, de manhã, você ia passar um ambulatório, você procurava a paciente. Cadê a paciente? Morreu. Morreu. Então, aquilo me chocava, tá? Ou seja, não era minha, não era, né? Ou seja, todo mundo acha que medicina é a coisa mais linda do mundo. Que maravilha! Fazer medicina, é tudo um sonho medicina. Não, medicina não é um grande sonho, tá? Medicina é muito bonita, sim, amo o que eu faço, né? Adoro o que eu faço, mas medicina também não é tudo isso lindo, não. Não é importante, até a senhora está dizendo isso. Não é. Tá? Medicina tem esse lado de você, né, estar ali tentando cuidar de um paciente e o paciente morre. Tá? Então, aquele paciente que não teve nem chance de despedir, né, da família, nada. Então, assim, lembre que o Hospital X Maltese ele recebe pacientes do interior, de todo o interior. Sim, né? sim. Então, são pessoas geralmente humildes, são pessoas que já vêm muito mais debilitadas, com outras comorbidades, associadas muitas vezes, é lógico, ao câncer. E um câncer geralmente muito mais avançado, porque elas não tiveram a oportunidade de fazer exames de prevenção, né? Os exames que a gente chama, né? Mamografia tem que ser anual a partir dos 40 anos de idade. Sim. Né? Essa regrinha que a gente fica martelando na cabeça das mulheres. Só que no interior não existe isso. É de quando passar um ônibus lá fazendo uma mamografia, que o prefeito queira se reeleger. Fazer uma campanha. E aí ele vai fazer uma campanha, né, levando um mamógrafo para aquela cidade do interior, para então oferecer a mamografia. Sim. Só que ele oferece a mamografia, mas não oferece a ultrassonografia, não oferece o exame físico. E essa paciente muitas vezes fica com a mamografia lá com uma classificação, um BIRADS, lá qualquer, que ela não sabe o que significa, um BIRADS 4, um BIRADS 5, e não sabe, tem um BIRADS 0, ela já está tudo bem, e não sabe que precisa complementar com outro exame. Ela tem lá um BIRADS 4 e não sabe que aquilo ali é um nódulo duvidoso que precisa de investigação. Tem um BIRADS 5 que é um câncer e ela não sabe o que é. Ou seja, fazem, né, as campanhas que são feitas dessa forma.
faz o exame, mas não tem um acompanhamento da paciente. Quer dizer, beleza, ela pegou o resultado, mas e daí? Como é que vai tratar isso? E daí, né? Você tem nódulos, eu preciso fazer um ultrassom, preciso fazer uma punção, preciso fazer uma core biopsy. E aí, vou fazer aonde? Tá? Vou pegar uma fila imensa para conseguir fazer essa biópsia. Depois eu vou ter que aguardar mais uns 30 dias ou 40 dias para receber a anatomia patológica. Depois eu vou ter que aguardar mais um tempo para conseguir novamente a consulta com o profissional que me atendeu para levar o resultado. E eu vou ter que depender da agenda dele para ver se ele vai ter horário para me operar durante esse mês, né? Então, é um processo muito grande. Então, olha, o câncer de mama a gente não vai conseguir resolver dessa forma. Tá? A gente precisa fazer uma prevenção mesmo. Essa semana eu estava assistindo uma aula e a professora Sônia Bellino estava dizendo mamografia nunca foi medicina preventiva. E realmente nunca foi. É um diagnóstico precoce, mas eu tenho que ter todo o acompanhamento. Eu preciso orientar a paciente a ela não ter o câncer. Como é que ela não tem o câncer? Eu vou ter que orientá-la, né? Que medicamentos, que suplementos você precisa usar? Olha, você precisa de sol, porque você precisa de vitamina D para aumentar a sua imunidade. Você precisa da melatonina, que é um poderante antioxidante. São substâncias hormonais que também ajudam na prevenção de um câncer. Você precisa também de uma suplementação que é o indol 3-carbinol, que são substância, é o suplemento com crucíferas, que é o brócolis, que é a couve de Bruxelas, que é uma substância que ajuda na prevenção do câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, câncer coloretal. Você precisa de uma orientação nutricional. Por quê? Porque a gente sabe que determinados alimentos são cancerígenos. E se você ficar consumindo, você vai ter um câncer. Tá? Então, eu fico pensando, a senhora falando desse arcabouço todo, na dificuldade que é fazer a pergunta seguinte. A senhora, além desse impacto da medicina preventiva, a senhora identificou que a medicina lá fora é muito diferente da nossa aqui? Eu falo em aplicabilidade mesmo, não só em estudo, porque a gente sabe que tem bons profissionais e professores de todas as áreas, mas a aplicabilidade da medicina pública, ela é muito diferente? Sim, a pública sim, como é que totalmente. Funciona isso? Inclusive, o próprio Instituto Nacional de Tumores, ele tinha, né, lá eles têm a mútua, como fosse o nosso SUS. Sim. Eles recrutam as pacientes para irem fazer a mamografia. Não é como aqui, que as pacientes ficam na fila esperando, né, um dia ter lá o caminhão, né, da prefeitura para irem fazer a mamografia, que tem a campanha do Outubro Rosa para fazer a mamografia. Lá as pacientes, ou seja, completou um ano da mamografia, elas são convidadas, são enviadas uma carta. Hoje eu não sei como é, né? Hoje eu não sei se é WhatsApp. Na minha época era carta. Sim. Né? Convidando e já dizendo, seu dia de mamografia, dia tal, horário tal, compareça na instituição. Tá? Então, é uma convocação. Era uma convocação. E por isso, realmente, a Itália, em comparação, na época, ao Brasil, aqui nós tínhamos 25% de pacientes diagnosticadas precocemente, ou seja, nos estágios iniciais do câncer, e na Itália era 85%, eram diagnosticados precocemente. Sim. Então, foi essa diferença que na minha cabeça fez confusão. Eu disse assim, porque eu levei fotos, né? Eu já operava aqui no Brasil, então eu levei fotos das cirurgias achando o máximo. Né? Aqueles casos, né, que lá eles nunca tinham visto, aqueles casos tão agressivos de câncer. Paciente com ferimentos, né, inclusive com miíase. Miíase são moscas, né? Larvas de mosca. Ah, mesmo? Sim. Né? Então, aqueles casos assim grandes, câncer em homens, né? Aquelas mamas com aquelas ulcerações. Então, eram casos muito feios. E eu, né, menina, 24 anos, achando aquilo o máximo, levei a tal das fotos. Eles ficaram horrorizados. Quando chegar num estágio desse. Como é que pode? Como é que uma mulher deixou esse câncer chegar dessa forma? Entendeu? Aí eu caí em mim. Realmente, vocês estão certos. Eu estou atrasada. Eu vivo num país atrasado. Né? O que você falou, é o que a senhora falou no início. A medicina era curativa aqui, né? E paliativa. Sim, entendi. Paliativa. Já não tinha mais jeito, né? Nesta época que eu estou me referindo, ela era paliativa. Tanto é que eu fiz um curso de tanatologia. Sabe o que é tanato? Estuda a morte, morte, né? Sim. Tá?
Por quê? Porque simplesmente a gente acompanhava aquela paciente, né, fazia a cirurgia da paciente, a paciente estava lá internada, você prescrevia a paciente de noite. No dia seguinte de manhã, você ia passar um ambulatório, você procurava a paciente, cadê a paciente? Morreu. Já foi, morreu. Então, aquilo me chocava, tá? Ou seja, não era minha, não era, né? Ou seja, todo mundo acha que medicina é a coisa mais linda do mundo. Ah, que maravilha! Fazer medicina, é tudo um sonho medicina. Não, medicina não é um grande sonho, tá? Medicina é muito bonita, sim, amo o que eu faço, né? Adoro o que eu faço, mas medicina também não é tudo isso lindo, não. Não é. Até a senhora está dizendo isso. Não é. Tá? Medicina tem esse lado de você, né, estar ali tentando cuidar de um paciente e o paciente morre. Tá? Então, aquele paciente que não teve nem chance de despedir, né, da família, nada. Então, assim, lembre que o Hospital Aristides Maltese, ele recebe pacientes do interior, de todo o interior. Sim, né? sim. Então, são pessoas geralmente humildes, são pessoas que já vêm já muito mais debilitadas, com outras comorbidades, associadas muitas vezes, é lógico, ao câncer. E um câncer geralmente muito mais avançado, porque elas não tiveram a oportunidade de fazer exames de prevenção, né? Os exames que a gente chama, né? Mamografia tem que ser anual a partir dos 40 anos de idade. Sim. Né? Essa regrinha que a gente fica martelando na cabeça das mulheres. Só que no interior não existe isso. É de quando passar um ônibus lá fazendo uma que o prefeito queira se reeleger. Fazer uma campanha. E aí ele vai fazer uma campanha, né, levando um mamógrafo para aquela cidade do interior, para então oferecer a mamografia. Sim. Só que ele oferece a mamografia, mas não oferece a ultrassonografia, não oferece o exame físico. E essa paciente muitas vezes fica com a mamografia lá com uma classificação, um BIRADS, lá qualquer, que ela não sabe o que significa, um BIRADS 4, um BIRADS 5, e não sabe, tem um BIRADS 0, ela já está tudo bem, e não sabe que precisa complementar com outro exame. Ela tem lá um BIRADS 4 e não sabe que aquilo ali é um nódulo duvidoso que precisa de investigação. Tem um BIRADS 5 que é um câncer e ela não sabe o que é. Ou seja, fazem, né, as campanhas que são feitas dessa forma. Faz o exame, mas não tem o acompanhamento da paciente. Quer dizer, beleza, ela pegou o resultado, mas e daí? Como é que vai tratar isso? E daí? Né? Você tem nódulos, eu preciso fazer um ultrassom, preciso fazer uma punção, preciso fazer uma core biopsy. E aí, vou fazer aonde? Tá? Vou pegar uma fila imensa para conseguir fazer essa biópsia. Depois eu vou ter que aguardar mais uns 30 dias ou 40 dias para receber a anatomia patológica. Depois eu vou ter que aguardar mais um tempo para conseguir novamente a consulta com o profissional que me atendeu para levar o resultado. E eu vou ter que depender da agenda dele para ver se ele vai ter horário para me operar durante esse mês, né? Então, é um processo muito grande. Então, olha, o câncer de mama a gente não vai conseguir resolver dessa forma. Tá? A gente precisa fazer uma prevenção mesmo. Essa semana eu estava assistindo uma aula e a professora Sônia Bellino estava dizendo mamografia nunca foi medicina preventiva. E realmente nunca foi. É um diagnóstico precoce, mas eu tenho que ter todo o acompanhamento. Eu preciso orientar a paciente a ela não ter o câncer. Como é que ela não tem o câncer? Eu vou ter que orientá-la, né? Que medicamentos, que suplementos você precisa usar. Olha, você precisa de sol, porque você precisa da vitamina D para aumentar a sua imunidade. Você precisa da melatonina, que é um poderante antioxidante. São substâncias hormonais que também ajudam na prevenção de um câncer. Você precisa também de uma suplementação que é o indol 3-carbinol, que são substância, é o suplemento com crucíferas, que é o brócolis, que é a couve de Bruxelas, que é uma substância que ajuda na prevenção do câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, câncer coloretal. Você precisa de uma orientação nutricional. Por quê? Porque a gente sabe que determinados alimentos são cancerígenos. E se você ficar consumindo, você vai ter um câncer.